Precisamos falar sobre a Venezuela. 2026 começou literalmente com os dois pés na porta. Trump invadiu a Venezuela e capturou Maduro, e disso você já deve estar sabendo. Então vamos começar falando aqui sobre o meu posicionamento, né? Não tem como uma pessoa em sã consciência estar a favor de uma ditadura. Para ela estar a favor de um negócio como esse, ela precisa no mínimo se colocar no lugar daquela pessoa. Então ela tinha que sentir na pele como que é viver aquela realidade. Se você não sabe, no governo de Maduro, a inflação chegou a 1.000.000%, tá? Vamos falar um pouco mais sobre essa parte econômica, sim, claro, né? Obviamente, até porque é a minha área, então eu não vou deixar de falar sobre isso, como tudo aconteceu para que chegasse num momento como esse, que é o momento atual da Venezuela. Então, obviamente, a gente vai falar um pouco sobre como tudo começou, mas dizendo sobre essa invasão de Trump, eu sou a favor sim, galera. Tem que tirar um governo desse do poder mesmo. E em questão de soberania, que soberania que é essa da Venezuela, que esse povo tá querendo? Sendo que na própria Venezuela não tinha soberania, gente. Soberania, pra quem não sabe, é o direito de um país cuidar dos seus próprios problemas sem a intervenção de um outro país. Coisa que a Venezuela não fazia. A Venezuela praticamente oprimia a população. O povo não tinha nem a liberdade de votar no seu próprio candidato. Ah, é soberania, é democracia, tem que vir acima de tudo. E a população fica onde? E as pessoas que morreram tentando defender o seu próprio país, a sua opinião, onde que fica, né? Então, galera, sem mais e nem menos, pelo amor de Deus, se você defende algo do tipo você não tem consciência nenhuma, você precisa cair na realidade, ou então você tinha que estar lá no lugar dessa pessoa para estar defendendo. Vou até deixar o vídeo aqui de uma família venezuelana, acredito que não tem nada melhor do que vocês escutarem isso, né, pela própria boca das famílias que passaram por esse problema. Parem de falar que o Trump e os Estados Unidos estão querendo roubar o petróleo da Venezuela. Parem de falar que a soberania da Venezuela foi violada. Isso só é uma desculpa para defender o ditador. Filha, calma, por favor. Não, pai, deixa eu falar, porque durante muitos anos os venezuelanos fomos oprimidos e reprimidos pela ditadura, e agora que podemos ser livres, se eles querem defender o ditador, isso não é justo. Por favor, pai, nos deixe falar. Tá bom, filha. Conta pra eles a verdade. Vocês sabiam que na Venezuela o salário de um mês de trabalho para um venezuelano é de $1? Esses são R$5, gente. Não serve para nada. E vocês podem pesquisar, que eu não tô mentindo. E que soberania, quando Maduro deixou a entrada para a Venezuela há vários anos atrás para os russos, cubanos, chineses, iranianos, para controlar e reprimir o povo venezuelano? Que soberania era essa quando os venezuelanos saímos das nossas casas para fazer protestos pacíficos em busca da nossa liberdade e fomos reprimidos uma e outra vez? Uau, que forte. É verdade, filha. E além disso, gente, vocês sabiam que a Venezuela tem o maior centro de tortura da Latinoamérica? Sim, se chama El Helicoide, onde temos mais de 1.000 presos políticos. E agora, falamos de petróleo, porque vocês amam falar disso, né? Petróleo. Vocês sabem que os venezuelanos não temos petróleo? Sim, pois Maduro decidiu dar de graça para os cubanos, deu para os russos em troca de armas. E vocês sabem quais são os verdadeiros donos do petróleo? Os chineses, pois eles têm refinarias em todo o país e estão extraindo o nosso petróleo. E se o venezuelano quiser petróleo, quiser gasolina, ele tem que fazer uma fila de 2 dias para 20 litros. E se quiser mais, tem que pagar em dólar. Gente, isso não é correto. Então, se os Estados Unidos querem entrar para investir no nosso país, para investir no crescimento, no desenvolvimento do nosso país, e vamos ganhar com isso, amém, glória a Deus. Amém. Finalmente teremos algo, porque por muitos anos, graças a Maduro, não tivemos nada. Parem de defender o ditador. Vocês não viveram o que a gente viveu. Vocês não viveram o que eu vivi. Eu tive que sair da Venezuela caminhando pelo mato. Então parem de defender o ditador. Nossa, filha. Vocês falaram tudo, né? E eu já não tenho nada que falar. A única coisa que eu vou lhes falar. Se os venezuelanos no mundo todo estão comemorando, nós que fomos os testigos oculares, as vítimas, estamos comemorando que pegaram um ditador, me perdoa, com muita humildade, mas quem é você para criticar? É momento de nos colocar do lado do bem e que o povo venezuelano não sofra mais. Liberdade para a Venezuela e bom, parabéns, filhos. Eu fiquei com a boca calada, eles contaram tudo, né? Vocês que acham de meus filhos, do que eles falaram? Respondam ali. Muito bem, venezuelanos. De fato, a população da Venezuela estava sofrendo, está ainda, né? Porque esse problema não acaba de um dia para o outro, não é tão simples assim resolver algo como isso. Inclusive, pode acarretar
outros problemas em relação a conflitos entre países, né? E eu vou falar um pouco mais disso. Não tem como eu ir contra essa invasão de Trump na Venezuela, senão eu estarei indo contra a população, longe disso. Agora, o que a gente precisa entender é que Trump, ele tem seus interesses assim como outros governos também têm. Então, ele não faria essa invasão a troco de nada, porque ele é bonzinho e quer salvar a população. Entre escolher Trump e escolher uma ditadura, obviamente a população vai ficar do lado de Trump. E eu concordo com isso, né? Obviamente, como eu disse. A Venezuela possui cerca de 303 bilhões de barris de petróleo. É o país com a maior reserva de petróleo do mundo. Perde até para a Arábia Saudita. Então, você acha que Trump vai ser bonzinho a ponto de falar: eu vou invadir a Venezuela, libertar o povo e não vou querer nada em troca? Obviamente não, a gente tem que ter essa malícia e Trump mesmo já afirmou isso, que tem interesse no petróleo. Por isso que não tem como dizer que não vai haver consequências, até porque a Venezuela exporta cerca de 80% para a China. Para quem não sabe, é o estado da Venezuela que comanda o seu próprio petróleo. Só que ele não deixa a população usar como bem entender. As pessoas, como você viu no vídeo aí da família, elas têm um limite praticamente. Então os países são os responsáveis por comprar esse petróleo. E foi isso, na verdade, o grande problema que causou tudo isso lá na Venezuela. O fato do governo apenas focar no petróleo e deixou de investir em indústrias do próprio país, na agricultura do seu próprio país. Ao invés do governo investir no seu próprio país, ele deixou outros países entrarem e com isso a economia da Venezuela de 2013 para cá piorou de forma drástica desde que o governo Maduro entrou. Antes de Maduro entrar no poder, lá em 1999, Hugo Chávez assumiu o poder, porém em 2013 ele morreu e quem assumiu foi Maduro, com a mesma linha de raciocínio de Hugo Chávez, coisa que não era nada boa. Agora, pra gente entender o maior problema da Venezuela, precisamos falar sobre o petróleo. Como você já sabe, esse é um recurso muito valioso lá na Venezuela. E esse é o problema, o petróleo é a única fonte de receita externa do país. Governos venezuelanos deixaram o desenvolvimento agrícola e industrial de lado para focar em petróleo, que hoje responde por 96% das exportações, uma dependência quase total. E é aqui o grande problema de tudo. E aqui a gente já consegue ver que em 2004 e 2015, nos governos de Hugo Chávez e no início do governo de Nicolás Maduro, eleito em 2013, após a morte do Hugo Chávez, o país recebeu cerca de 750 bilhões de dólares provenientes da venda de petróleo. E aqui o governo chavista aproveitou essa chuva dos chamados petrodólares para financiar programas sociais a importações de praticamente tudo que era consumido no país. Então, basicamente, o país dependia do petróleo, quase de forma 100%. Mas em 2014 o preço do petróleo desabou. Então, o problema começou em 2014. Em parte devido à recusa de Irã e Arábia Saudita, outros dois grandes produtores de petróleo, em assinar um compromisso para reduzir a produção. Outros fatores foram a desaceleração da economia chinesa e o crescimento nos Estados Unidos do mercado de produção de óleo e gás. E antes, o petróleo, que era negociado por cerca de 138 dólares, 100 dólares, caiu para 80 dólares, uma queda bem drástica. E além de receber menos dinheiro por seu principal produto, a Venezuela também teve uma queda significativa na produção. Quando Chávez assumiu pela primeira vez o país em 1999, a produção era mais de 3 milhões de barris por dia. Só que depois isso caiu cerca de 1,5 milhão por dia, o pior nível em 33 anos segundo a OPEP. O que isso leva a gente a entender? Mesmo o país sendo riquíssimo em petróleo, caiu drasticamente o número da sua produção. E aqui mesmo vem afirmando isso, essa queda de produção aconteceu principalmente pela má gestão da estatal, que gere a exploração do recurso no país com exclusividade. E com isso a Venezuela passou a depender cada vez mais e mais de importações, até mesmo de pneus, alimentos, peças. E além disso, a dívida externa do país aumentou em 5 vezes segundo o FMI, batendo os 159 bilhões de dólares. E também um outro fator muito importante é a questão da hiperinflação, que na verdade é importantíssimo, A inflação da Venezuela já chegou a bater 1 milhão por cento ao ano. É só você pegar o preço de cada produto que você for comprar e multiplicar por 10 mil. Olha que absurdo, como que a população conseguia viver, Por isso que 80% da população venezuelana foi considerada pobre. Inclusive a população emagreceu. Quem não emagreceu foi apenas Maduro, Quem tá no poder, quem tá lá comendo
do bom e do melhor, dependendo da custa da população, não é mesmo? Aí é bom demais, fica gordinho. E o pior de tudo é que o salário mínimo da Venezuela é $1, menos que isso até, cerca de R$5. E uma cesta básica lá é $500. Vê se pode, você ganha menos do que você consegue pagar uma cesta básica. E outra coisa que é ainda mais absurda é o fato do petróleo, que é o recurso mais valioso do país, não estar disponível diretamente para os cidadãos. Ele é explorado por meio da empresa estatal. Quem cuida do petróleo da Venezuela é uma empresa estatal do próprio governo que deixa outros países comprarem o petróleo. No caso, 80% desse petróleo é exportado para a China. E aí fazem o que bem entender. E esse dinheiro vai para quem? Vai pro Estado, obviamente. A população tem um limite para comprar o seu próprio petróleo. Galera, então basicamente esse problema se resume numa má gestão do governo ditador, que não investiu no país da forma que deveria, que pela falta de investimento e as sanções reduziram drasticamente a produção. E tudo isso fez com que a população ficasse cada vez mais pobre, a inflação cada vez mais alta, chegando a 1.000.000% ao ano. Olha só para você ver o nível. Fez muitas pessoas migrarem de país, conseguimos ver isso na prática, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem muitos venezuelanos. Vimos os alimentos dos mercados acabarem pela falta de investimento na sua própria indústria, no seu próprio país, agricultura. Vê se tem base, gente. Não tem como, não tem cabimento. É só você estudar um pouco mais a fundo e ver como que isso começou, pra ver de que lado você fica, né? Agora, pra gente caminhar pro final desse vídeo, não tem como a gente dizer que acabou por aqui tudo isso, né? Porque Trump invadiu e outros países vão querer intervir, vão querer apoiar e outros vão ficar contra. Inclusive a China, Rússia já se posicionaram contra os Estados Unidos. O problema é quando um país não consegue demonstrar sua soberania, que foi o caso da Venezuela, não é mesmo? Agora, o que sabemos e não podemos ser inocentes em relação a isso é que Trump tem seus interesses e ele já se posicionou dizendo que tem interesse no petróleo sim, e isso pode gerar conflitos com outros países. Por isso, vamos aguardar o que vai acontecer, né, daqui pra frente. Não sabemos também quem que vai assumir a presidência da Venezuela, se Trump vai comandar por um período, se o povo de fato vai ser livre pra votar. E é claro, torço muito pra Venezuela sair desse buraco. Literalmente, eles estavam no fundo do poço. Pessoas morreram, deram a vida pelo seu país e nada mudou. E finalmente agora a gente pode ver uma luz no final do túnel, as pessoas estão vendo uma esperança e de fato eu torço muito para que isso aconteça, para que eles realmente consigam mudar o país deles e viverem no seu próprio território de forma livre. E é claro, galera, para finalizar esse vídeo aqui, que os investimentos como dólar, ouro, que são reserva de valor, eles têm uma tendência em subir ainda mais em momentos como esse, porque são investimentos de proteção. Então isso vai fazer com que as pessoas comecem a investir mais na reserva de valor. É por isso que você precisa ter um foco maior em relação a isso, tem que se planejar para já pensar em montar a sua reserva de valor. As pessoas estão investindo bastante em ouro, né? O ouro está subindo, não é à toa que ele está nas maiores máximas da história. Então o ouro é uma reserva de valor, assim como o dólar também. Então a gente vai ver uma tendência de alta mais agora. Inclusive o petróleo ele também pode começar a cair no longo prazo por conta da concorrência. Agora no curto prazo pode até subir, mas de forma leve, nada tão significante. Tudo fica mais instável em momentos como esse, inclusive a nossa bolsa de valores. Mas galera, eu espero que eu tenha sido clara com você nesse vídeo, eu espero que eu tenha te agregado. Se você gostou desse vídeo, esclareceu algumas dúvidas, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Pretendo trazer vídeos cada vez mais relevantes. Hoje eu não tô muito boa pra gravar, confesso que foi bem difícil gravar esse vídeo porque eu tô gripada, tô com dificuldade. Então acabou que eu errei várias vezes aqui, tô estressada, não tô muito animada hoje, mas tá aqui, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você tiver mais ideias de vídeos que você gostaria de assistir, deixe aqui também que eu sempre vou estar recebendo as ideias e fazendo vídeos como vocês preferirem. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!